nesse ponto, então só vamos retomar o que a gente estava falando. Então eu tenho aqui, hoje, então vamos fazer uma linha de tempo. Vamos fazer uma linha de tempo. Onde é que acaba a nossa linha de tempo? 29/12 de 2016. Eu falei 23. Eu falei 23. Eu nego minha voz e nego minha imagem. Essa imagem não é minha. Obrigado, presidente. Era só para ver se vocês estavam ligados. Mentira. Então, 2023. Então, eu tenho hoje vigente Lei 8666, a lei da besta. Eu tenho a lei do pregão, a lei 10.520, tudo vigente. Posso usar essas leis? Pode. E a lei 14.462, 2011, que é a lei do regime diferenciado de contratações. E, claro, paralelamente a isso, eu ainda tenho a lei 14.133. Eu posso usar hoje? Pode. Se tu é corajoso, como diz lá no Rio Grande do Sul, galo cinza, né? É, corajoso, né? Lei 12, também 232, 2010. Muito bem. Adriano, para eu utilizar essas leis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que publicar até essa data aqui, já vou sair da frente, até essa data aqui eu tenho que publicar o edital de licitação. Então eu tenho que publicar o edital de licitação até essa data. Até aí tudo bem? Então hoje eu posso utilizar ou essas leis, qualquer uma dessas leis, qualquer uma, claro, vou utilizar qualquer uma. Se for publicidade, sempre e publicidade e comunicação, sempre a lei 12.232. Publicidade e comunicação, sempre a lei 12.332. Então eu vou utilizar de acordo, por exemplo, se for bens e serviços comuns, pregão, ou a lei 14.133. Se não for bens e serviço comum, lei 866 ou lei 14.133. Publicidade, tá. Todo mundo entendeu isso, né? Tá? Depois de 29 de dezembro, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma licitação aqui 13 de janeiro. Presidente Siqueira, 13 de janeiro eu preciso comprar coisa. E aí? Aí é só lei 14.133 ou 12.232. Um ou outro. Quando é um ou outro? Comunicação e publicidade, lei 12.232 de 2010, lei 14.133 para o resto. Bem serviço comum, engenharia, obra. Não tem mais. Juliano, mas eu publiquei o edital antes da lei. O que eu faço? Eu publiquei um edital no Natal. Abri o presente de Natal dia 25 de janeiro e publiquei um edital. O que vai acontecer? Você vai dar uma sobrevida à besta. E com a besta é difícil de morrer. O que vai acontecer se você publicar o edital? Vai pelas novas leis até o final. Juliano, olha comigo. Te divorcia o teu caderno e vem para flip chat, né? O que tu vai fazer? Publicou o edital aqui de serviço contínuo. Serviço contínuo com mão de obra contínua. Serviço contínuo com mão de obra exclusiva, perdão. Limpeza. Pelo artigo 57 da lei 8666, ele vale por 5 anos, prorrogado por mais 2. Tu publicou um edital aqui, contratou aqui, tu vai pela lei 8666 por 5 anos, mais 12 meses. Tá louco, professor, eu vou ter que conviver com a lei 8666 mais 5 anos, mais 6 anos, sim! Então, se tu fez um edital ou um contrato pela lei 8666, vai com fé pela lei 8666 até o final. Você entendeu isso? Dúvidas até aqui? Angústia? Fofoquinha, ninguém tem uma fofoquinha para contar? Fofoquinha da semana, ninguém tem uma... não. Serviço público não tem fofoca, isso não existe. Não existe. Fofoca não contada não é fofoca. Para que diário oficial? Todo mundo já sabe, entendeu? Colega. Eu repito, pessoal de casa. Porque o que diz o artigo 57? Os contratos contínuos de serviço contínuo com mão de obra exclusiva, eles são de 5 anos, prorrogados por mais 12 meses. Está no artigo 57 da lei 8666. Então, por exemplo, contratei um serviço de limpeza aqui em dezembro. Eu vou mais 5 anos, mais 12 pela lei 8666. Se fosse a lei 14.133, o artigo 106, se não me engano, 107, dirá que eu posso ir por 10 anos. Depende, se o registro de preço for pela lei 8666, vai seguir a lei 8666, artigo 15.
Aí a ata vai 1 ano. E aí o contrato, a partir da ata, pode ter um contrato maior, né? Aí vai até o fim. Até o fim. Independente de prazo. O momento da contratação. Repetindo, pessoal de casa. Vai até o final pela lei que você utilizou. Fez o edital pela lei antiga, vai pela lei antiga, contrato pela lei antiga e vai embora. Eu vou ter um problema na locação que aí eu vou consultar o senhor. Pensou que não ia consultar, né? Colega. A gente vai poder usar essa ata, adesão à ata pela 866, certo? O colega pergunta, pessoal de casa, eu fiz uma ata de preços pela lei 866 em dezembro de 2023. Vai por 12 meses pela lei 866, aderindo pela lei 866 e contratando pela lei 866. Essa resposta está no artigo 191, combinado com 193 da lei nova. Aí agora combinado com as disposições da MP, né? Você entendeu isso? Quem mais? Vamos pensar o seguinte. Locação. Tem locação no Conselho Regional de Administração ou em outros lugares? A gente dá exemplos do Conselho Regional de Administração porque eu acho que eu estou dando aula para o CRA, né, presidente? Não estou dando aula para o município, então a gente dá muito exemplo do CRA. Mas se quiser que eu dê exemplo de município, não tem problema. Então, se você tem na locação, como é que era a locação antes? A locação antes seguia a lei 8.425 de 91, que tu sabe que lei é essa, que é a lei do inquilinato. Seguia a lei como se um privado fosse. Então a locação, mal ou bem, não seguia bem a lei 8.666, ela seguia um contrato de direito privado. Hoje não mais. Hoje a locação seguirá a lei 14.133. Então, quando se fará a locação para um imóvel, eu quero colocar uma sucursal do CRA em Angra dos Reis, em Paraty, em uma outra cidade, vou locar um prédio lá. Como é que eu vou fazer? Olha só. Cuidado na locação, porque você vai ter que ir pelo artigo 51 da lei, ou, se for um caso de inegibilidade, pelo artigo 75, inciso 5. E há várias providências para locação, Não será uma coisa simples, notadamente para município e estado. Primeiro, alguém vai ter que colocar seu nomezinho, setor do patrimônio, dizendo: não existe um órgão de propriedade do órgão, no caso do estado do município, no caso do CRA, que possa albergar aquela necessidade. O CRA é mais fácil, porque eu acredito que ele não tem uma propriedade em Angra dos Reis. Eu acredito que ele não tem uma propriedade. Mas vamos pensar o município do Rio de Janeiro, desculpa, o estado do Rio de Janeiro deve ter um imóvel lá. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não sabia nem quais imóveis que ele tinha. E aí ele fez um estudo, contratou uma consultoria para saber quais imóveis que ele tinha. Descobriu que ele tinha imóveis no interior do Paraná, uma vez penhoraram, um troço lá, e ele nem sabia que existia imóveis lá. Então, era uma disfunção, era um setor bastante disfuncional no estado do Rio Grande do Sul, em termos de administração pública. Então, alguém vai ter que dizer o seguinte: não existe um imóvel público de propriedade que possa albergar. 2, tem que calcular os custos de mobilização e de desmobilização. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um imóvel A, que custa, aí chutei, R$3.000 a locação. Eu tenho um imóvel B, que custa 3.500 a locação. E nós vamos colocar esse TRA lá por 2 anos. Vai ser uma necessidade transitória. Por 2 anos vamos testar para ver se precisa da locação. Não adianta sair comprando. Vamos ver se vai ser necessário. Depois a gente pensa numa compra se, enfim, tiver uma demanda lá em Angra dos Reis dos afiliados CRA. Ou, se for uma questão do município, um posto de saúde, por uma questão transitória, teve uma epidemia de Aedes aegypti, e aí eu preciso colocar um posto de saúde temporariamente lá para atender as pessoas que foram contaminadas pelo mosquito, chikungunya, dengue, etc. Bom, nesse caso, qual é o imóvel nós tenderíamos a alocar? O imóvel A. Contudo, o custo de mobilização e de desmobilização, o que é o custo de mobilização? Eu tenho que adaptar esse imóvel. Tem que ter respeito à Lei 10.098 de 2012, 2010, 2009, que é a Lei da Mobilidade Urbana, da Lei da Mobilidade, portadores de necessidades especiais. Por exemplo, tem que ter rampa para cadeirante em determinado ângulo. Se for um posto de saúde, tem que passar maca.
Existe um município do estado do Rio Grande do Sul, comprou uma ambulância, fez uma licitação na ambulância, e quando veio a ambulância não cabia uma maca. Aí eu perguntei a ele, o que agora tá fazendo a ambulância? Transportando o resto de obra. Entendeu? Então, tem que ter, obviamente, para um posto de saúde, tem que ter uma porta que passe maca. As portas são estreitas. Bom, vai ter que ter uma quebradeira total. E esse custo de mobilização custa R$500 mil. E esse imóvel, custo de mobilização, R$50 mil. Que já está bem adaptado. Qual imóvel é mais barato? Entendeu? Porque quando você sair do aluguel, acho que todo mundo vai sair do aluguel, eu vou ter que deixar esse imóvel como eu recebi. Então eu tenho um custo de mobilização e um custo de mobilização. Isso tem que ser calculado? Tem. Todo mundo entendeu isso? Então eu tenho que ter uma visão global na locação. Qual é o meu problema nessa regra de transição? E eu não tenho a resposta aqui. Não pense que eu vou te dar todas as respostas aqui. Tá? Eu tenho que deixar uma semente da dúvida. Presidente, eu sou uma pessoa da discórdia. Eu sou uma pessoa que gosto de semear a também. Muito bem. Então eu tenho um contrato de locação que foi feito em 2021, antes da lei. E ele foi feito pela Lei 8666. Ei, tudo bem? Foi feito em 2021 pela Lei 8666. Como é que é o prazo desse contrato? Segue o artigo 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Então, depois de 5 anos, ele se passa para prazo indeterminado com possibilidade de denúncia vazia em 30 dias. Tá, então, a partir de agora, ele é por prazo indeterminado. Tá, mas e agora? Eu sigo para sempre a lei do inquilinato ou passo pela nova lei? Porque, repito, os contratos antigos seguem a lei antiga. Os contratos novos, feitos pela Lei 14.33 hoje, ou sempre depois de 29 de dezembro de 2023, seguirão a nova lei, aí eu tenho prazo final. E agora? O contrato feito pela lei antiga, eu vou ter sempre essa alocação? Essa é uma resposta que você vai pedir para o seu jurídico. Tá? Tá, Marcelo? Desculpa. Tá, doutor Marcelo? Tá, doutor Marcelo? Né? E aí, obviamente, vão pedir lá, esse procurador do Estado aí que fica incomodando, entendeu? Tranca a rua. Né? Sabe? Então, eles vão pedir, obviamente, eu sou gestor do sentido, não vou me comprometer aqui. Você vai responder, jurídico, se vai pelo antigo ou pelo novo. Essa é um encontro marcado que nós temos, todos nós, Marcelo, o doutor Marcelo, né? Nós temos um encontro marcado com esse tema aqui, tá? O que eu acho? Se eu tivesse que dar o parecer, eu acho que a finalidade da lei foi colocar um prazo final. Então eu acho que, mesmo que ele está com prazo indeterminado, nós temos que adaptar isso aqui à nova lei, minha opinião. Porque agora eu trouxe esse contrato a uma realidade nova, né? É o que eu acho, mas eu acredito que eles vão pensar, é mais fácil dizer que é pela lei antiga, vai pela lei antiga e vamos embora. Eu acho que teria que trazer pela lei nova. Mas eu não duvido que na esfera federal, enfim, em outros fóruns, eles digam que é pela lei antiga, porque também não se incomoda, é mais fácil, pela lei antiga não muda nada, bora. Entendeu? E é nós na fita. Você entendeu isso? Dúvidas? Muito bem. Aqui nós temos no quadro, só assim, os poucos artigos que tem que regulamentar. Tá? Que eles fazem menção expressa. Só a lista aqui, né? Dos poucos artigos que tem que regulamentar. Tá? Então eu tenho aqui vários artigos que eu tenho que regulamentar. Então eu fiz um roteirinho do que a gente precisa para regulamentar. Por exemplo, mapear, obviamente, os dispositivos que a gente tem que regulamentar, saber eleger quem vai fazer. Então, aqui isso é pura gestão de competências, que os senhores administradores sabem melhor do que eu. Quem vai fazer? Eu tenho que ter um ponto focal, montar um grupo de trabalho para fazer isso. Eu tenho que, na verdade, eleger, obviamente, qual o mecanismo que eu vou regulamentar. Eu tenho que saber se isso é por decreto, eu vou deixar o presidente, esperar o presidente fazer, ou fazer por resolução do CRA, enfim, como é que eu vou ser um mecanismo. E aí, eu vou pensar se eu não posso aderir a regulamentos federais. Juliano, eu posso aderir aos regulamentos federais? Pode. Município também pode. É possível. Só qual é o problema do federal? O Conselho Regional de Administração, o município de, sei lá, Niterói, vamos ver outro agora, Cabo Frio. Esse município, ele tem uma realidade muito local. Se ele aderir à noção federal, eu posso ter uma roupa GG para uma pessoa que usa P. Ou seja, a União pensa em grandes obras.
Pensa que ela tem que fazer obra desde o Acre ao Rio Grande do Sul, desde do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, Acre até o Nordeste. Ou seja, é muito grande. Então, talvez essa customização, essa transposição automática dos decretos federais não seja bom, mas é possível. É possível que se baixe uma resolução e diga para a CRA vale a iene tal. É possível que se tenha isso. Tá? Muito bem. Então eu tenho que, obviamente, saber esses mecanismos nesse ponto. E aí a grande questão é, quem se submete à Lei 14.133? E o que importa para a nossa realidade, o que eu penso é, ela melhorou muitas coisas, a lei. Ela melhorou 2 pontos que eram pontos, como diz o Collor, obnubilados. O Collor gostava de falar difícil. Não é da época dos senhores do Collor, né? Todo mundo aqui de pós-Collor. Eu sou da época do momento obnubilado da nação. E ninguém entendia nada, caiu, né? O Collor gostava de falar difícil, empolado, né? Então, o homem, na época ele usava um topete. Né? Enfim. Então, o Collor, essa é uma questão obnubilada. Qual era a questão obnubilada? Duvidosa. As licitações que eram praticadas no exterior, por exemplo, reforma da embaixada. Como é que funcionava? Queremos reformar a embaixada da Áustria. Aí dizia assim, então, pessoal aí da Áustria, é lei 8666, tá? Licitação do Brasil. Ia conseguir alguém na Áustria? Não. E aí todo mundo fechava os olhos. Não, tem que ficar 8666, mas pra ti precisa. Mas a lei manda? Mas pra ti precisa. E aí hoje a lei 14.133 diz, olha, licitações praticadas no exterior pode se aplicar, relativizar a aplicação da lei de licitações. Acho que o que importa são os organismos internacionais, recursos oriundos de organismos internacionais, que seguem a lógica dos organismos internacionais. Eu me lembro que, certa feita, começou a vir muitos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E aí o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu recursos do BID, e a consultora de Iowa, eu perguntei à consultora assim, mas tudo bem, isso entra na conta do Estado, então eu vou fazer uma licitação da Lei 8666. Aí ela, acho que viu o número, né, se apavorou e disse, não, Lei 8666, não. Não, mas ela manda que recursos públicos seguem, não. O BID não se submete à soberania de qualquer Estado. É um organismo transnacional. Aí está, mas então como é que a senhora quer que eu contrate? Não, você publica um chamamento público, assim, para todo mundo, tipo um edital, isso. Aí vê os requisitos técnicos de habilitação, aí faz um julgamento objetivo e depois julga. Tá, mas isso é a Lei 8666. Eu disse, não, era a Lei 8666, mas, né, BID, ele tinha uma coisa muito interessante, a mulher não entendia, a consultora de Washington, como é que poderia ter inegibilidade, porque ela via em escala mundial, disse, mas como? Alguém presta. Aí eu tentei fazer fazer uma alegoria para ela. Quantos reis existem na nossa vida aqui no Brasil? Ela disse, como assim? Existem 3, eu disse para ela. O rei Pelé, o rei Momo e o rei Roberto, né? Que um já foi, né? O rei Pelé já foi, enfim, né? Volta. Agora, quantos reis Roberto Carlos? Sabe Roberto Carlos? Ela me olhava assim, existe um, como é que eu vou fazer a licitação? Ele é o único, é o rei. Entendeu? Esse cara é o rei Roberto, entendeu? Aí ela disse, não. Inegibilidade não tem, você vai ter que tentar a licitação, alguém faz. Aí tá. Aí a gente começou a ajudar ela, e nós fizemos uma cartilha para fazer a licitação do BID que eles adotaram no mundo inteiro. Eles gostaram tanto que adotaram no mundo inteiro, que a gente tinha que ter parâmetro. Aí ela disse, vai fazendo, ela me dizia assim, e depois a gente vê. Vai fazendo. E eu olhava para ela, aquela coisa. E hoje, então, só que com aquela minha veia de administrativista, disse, mas como não aplicar a Lei 8666? Hoje, os organismos internacionais, que têm regras próprias, não se sujeitam à Lei 14.133, isso ficou claro na lei. Vai que tem um auditor xiita, auditor do Tribunal de Contas assim, não, tinha que ter aplicado a Lei 8666, né, entendeu? Sabe? Né? Aquele mais agressivo, assim, né? Então, esse é sempre um medo que a gente tem do auditor xiita. Bom, nesse caso, o que vai nos, talvez, influenciar? Recursos oriundos de fundos. Obviamente, toda vez que você coloca num fundo, você atrai a Lei 14.133. Fundo de reapalhamento, não sei o quê. Fundo de apoio à cultura. Toda vez que você colocar recursos num fundo, você atrai a lei de licitação. Então, esse foi algo importante a notar até aqui. E aí, obviamente, há que se ter um cuidado muito grande com os dispositivos da Lei Complementar 123 de 2006. O artigo 170 da Constituição disse assim, Constituinte de 88 disse, não tem choro, nem vela, nem galinha preta com fita vermelha na esquina, não tem mandinga. Vai fazer uma lei protetiva a micro e pequena empresa e empresas de pequeno porte.
Por quê? Porque o pequeno um dia vira grande. E eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual, né? Tem um autor recente, um autor que está escrevendo muito bem, vale a pena a leitura, um tal de Aristóteles, né? Autor recente. Ele já tem que tratar os desiguais de forma desigual, porque se eu tratar os desiguais de forma igual, a desigualdade continua. Essa era a lógica, não é ética Nicômaco. Então eu vou tratar os desiguais de forma desigual. E aí veio a Lei Complementar 123. E ela diz o seguinte: é possível que se tenha margens de preferência, é possível que tenha cota só para micro e pequena empresa. Então, dependendo do quanto você compra, você tem que ter lotes que só participam micro e pequena empresa, dependendo do porte. Tá? A EPP e a ME. Tá? Ou seja, eu vou ter que ver essas empresas. Só que aí, o pessoal se deu conta, disse, mas isso aqui é uma baita local para começar. O que ele fez, a IPP? Ela participava da licitação de Macaé, Rio de Janeiro, Petrópolis. Aí ela começou a crescer o negócio, foi para o Espírito Santo. E ela começou com um volume de milhões e milhões de reais, sempre se privilegiando da ME. O que aconteceu? O pessoal disse, não, só um pouquinho. Há um problema aqui. E aí hoje o artigo 4º da lei colocou limites. Ela, no volume de compras de contratos, ela não pode passar o volume que ela deixa de ser ME. Então, dependendo do CNAE dela, ela tem uma categoria de ME. Aí, cara, não me pergunta, que eu não entendo nada de CNAE e contabilidade, tá? Vocês fazem uma vez. Esse dia eu estava dando aula lá na escola, na magistratura do Rio Grande do Sul, fizeram uma pergunta de processo civil. Aí disse, amiga, eu estou 8 anos na consultoria, 9 anos na consultoria, eu não sei nada de código civil, eu não estou mais no contencioso. Mas eu disse para ela assim, eu tenho um livro maravilhoso para ti. Vai ter todas as respostas da tua vida, chamado, título, Código de Processo Civil, edição 2015, tá? Vai nesse livro, tem lá o prazo da apelação, o que é contestação, livro, Código de Processo Civil. Então não me vem com essa coisa de contabilidade, que eu não sei, tá? Muito bem. Então o artigo 4º fez hoje limites. Então é importante quando você faça a licitação, leia o artigo 4º, combinado com o artigo 123. É o artigo 179 da Constituição, 170. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, aquisição de bens ou contratação de serviço em geral. O item da licitação não pode ser superior à receita bruta máxima caracteriza aquela como ME. Então, por exemplo, contratei aqui, quero trocar as poltronas aqui do CRA, ou merenda escolar, não importa. Esse item, então eu quero contratar a poltrona, o carpete, então o cara que me vende o ar-condicionado, então eu tenho uma licitação por item. O cara que vende ar-condicionado não vende poltrona. Então eu vou fazer uma licitação por item. O cara pode fornecer, ou o cara que vende ar-condicionado talvez vende por poltrona, ele vai fazer licitação por 2 itens. Esse volume de itens não pode ser maior do que o valor anual bruto que caracteriza aquilo como ME. Se aquilo passar, não tem como a ME vai ter que participar como grande, não vai ter essas cotas e todos esses privilégios. No que se refere de serviço de engenharia, o valor é global. Então eu tenho que ler sempre o artigo 4º da Lei 14.133 com os artigos da Lei Complementar 123. Marcelo, eu e tu agora vamos ter que resolver uma coisa. Veja só, eu tenho o artigo 179 da Constituição, que diz que uma lei complementar terá privilégios a ME e MPPP. Pode uma lei ordinária alterar algo que tem que ser por lei complementar? Ficou um silêncio constrangedor na sala. Porque eu também estou com esse silêncio constrangedor, Marcelo. É outro encontro marcado que eu e tu teremos, em saber se pode o artigo 4º da lei. E eles pensaram que é só curso de não pensar. Não, isso aqui é aula de pensar. Tá? Então, vamos lá. A licitação na prática. Pode o artigo 4º alterar algo que a Constituição disse que tinha que ter por lei? Tá? Eu tenho dúvida. Seríssimas. Porque assim, ó, ele colocou esses limites aqui, por exemplo, tem valor. Tá? Então, nós temos que pensar isso. Mas isso é um outro ponto marcado. E a gente fica 10 anos até chegar no STJ. Aí vai ter uma tese em repercussão geral para botar isso. 15 anos, tá? 15 anos para a gente decidir isso daqui. Enquanto isso, teve assim, uns 100 administradores multados pelo TCU. Né? Até, claro, o Brasil é super seguro a coisa, né? É assim que funciona. Tá? Não precisa ser série do Netflix, não, assim, não, isso vai acontecer isso. Dúvidas até aqui. Muito bem, então eu tenho questões, por exemplo, aqui eu coloquei itens em que eu tenho privilégios, vamos dizer assim, as MEPPP, igual a 5%, perdão,
comprovação, eu já vou falar do empate ficto. Comprovação postergada dos requisitos de habilitação e regularidade fiscal. Enquanto que o pessoal pode, se for uma licitação invertida, eles tinham que comprovar a habilitação já na fase de entrega das propostas, se fosse o modelo invertido, que agora vai ser julgamento das propostas, habilitação, eles podem comprovar depois esses requisitos. Então, há vários, vamos dizer assim, privilégios para ME e EPP nesse sentido, tá? O que seria o empate ficto? Vamos falar do empate ficto. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa A, fez o valor de 10, a empresa B, valor de 98, a empresa C fez o valor de 102 e a empresa D fez o valor de 105. Uma licitação menor preço, colega de nome. Tu. Vânia, prazer, Vânia Juliano. Seja bem-vinda. Vânia. A empresa Vânia, que é a empresa B, em tese ganhou. Aí a Vânia está comemorando, eu digo, calma, não vá com tanta sede ao pote. Porque esse cidadão aqui, ele é... O que você vai ter que fazer, o gestor gestor da licitação? Pregoeiro, fulano. Se for pregão é 5%, se for concorrência 10%. Toda vez que a empresa ME se distanciar 10% na concorrência e 5% do pregão da proposta mais vantajosa que é a B, elas ficticiamente se consideram empatadas. Então é como se tivesse empatado. O que você vai ter que dizer para o A? A, você faz por 98, se ele disser, faço, tchau, Vânia. Se ele disser, não, eu não consigo chegar a 98, meu preço, eu já espremi, meu preço é 100, eu vou com a Vânia. Porque ficticiamente ele está empatado. Ele tem a preferência de cobrir o preço final. E numa licitação por lances, às vezes a ME guarda, deixa o pregão encerrar, porque ela pode cobrir o preço final. Então tem toda uma lógica aqui. Todo mundo entendeu isso? Dúvidas? Tá, não me olha com cara de caneca. Sabe caneca? Tu entrega de presente uma caneca pra uma pessoa, ela faz... sabe? Cara de caneca. Meu Deus do céu. Presidente, a turma sempre é uma turma presépio, assim? É sempre assim? Não, não é. Tá, ok. Muito bem. Então, visto isso, nós podemos adentrar no outro tema, perto das coisas, né? Adentrar no outro tema, passar essa parte aqui. Contratação direta. Contratação direta sempre pega aqui, sempre é algo importante, e depois a gente vai, na prática, fazer licitações tarde. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele, de certo modo, dá a entender o seguinte: a licitação é regra, a contratação sem licitação, ou seja, diretamente, é exceção. Aí, quando a gente vai na esfera federal, a gente nota que 52% do volume de compras é feito por inexigibilidade e dispensa. Então, na União, são dados públicos, se você entrar no gráfico lá de compras, do volume de compras da União, no portal de compras públicas da União, 52% é feito por dispensa e inexigibilidade. Para que licitação? Se mais da metade é feita diretamente. Mas tudo bem, tá no jogo. E a lei, ela estruturou, tal qual a lei 8666, 3 formas de contratação direta. Por inexigibilidade, dispensa e a licitação dispensada, que é quando dá alienação de bens. Até aí, tudo bem? Tá. Nesse ponto, o que fez a nova lei? Ela procurou estruturar, trazer para dentro do bojo da lei muito do entendimento do TCU. Muito do entendimento do TCU ficou dentro do bojo do artigo 75 e do artigo 74, enfim. Então, ela estruturou da seguinte forma: artigo 72 e 73, eu tenho, portanto, disposições comuns da dispensa de inexigibilidade. O que precisa... Desculpa, 71, 72 e 73. Disposições comuns das contratações diretas. E aí o artigo 74, inexigibilidade, 75, dispensa, e alienação de bens, licitação dispensada, alienação de bens. Essa é a estrutura lógica da lei. E nesse ponto, o que é inexigibilidade? Toda licitação, ela tem que ter uma competitividade. É um pressuposto lógico.
Se eu não tenho competitividade, tem como fazer licitação? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro quer contratar no final do ano, porque não tem mais da Rede Globo, o show do Rei Roberto. Não tem mais no final do ano o show da Rei Roberto, e ele quer contratar o show do Rei Roberto. Tem como fazer licitação? Não, esse cara é o Roberto, é o único que canta música para todas as mulheres. A mulher do óculos, não tire esses óculos, use e abuse. Ninguém lembra da música? Não. Ele fez música para todas as mulheres. Então o Roberto é o único. Tem como fazer licitação? Não tem. Se você quer contratar o show do Zezé, quem é que vem de graça? O Luciano. Contrata o Zezé e vem de graça o Luciano, né? Então, tem como fazer licitação? Não. Então existem situações em que não há um pressuposto lógico, não há competitividade. A dispensa não. Até há competitividade. Mas a lei diz, você não precisa fazer se você não quiser. Então é diferente. No artigo 75 dispensa, que é o antigo 24, você teria que fazer licitação, mas a lei diz, eu permito que você não o faça. Então, enquanto que na elegibilidade é quase que um ato vinculado, na dispensa é um ato discricionário. E aí há que se justificar. Vou dar um exemplo. Imagine que o CRA, ali por setembro, queira contratar, para o final do ano, cartões de Natal. Mandar para os seus associados cartões de Natal. Tem várias empresas que fazem cartões de Natal? Várias. Então teria que fazer licitação. Mas se contratar da APAI, Associação que tutela os portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, não precisa. Por quê? Porque a lei disse que não precisa. Por quê? Porque ela quer privilegiar essa entidade, faz um trabalho lindo e um trabalho importante para esse grupo de vulneráveis. E outra, é a função da APAI, a APAI, assim, o métier dela, o target dela é fazer cartão de Natal, né? Ela nunca ganharia uma licitação, seria muito difícil ganhar uma licitação. Mas então você está fazendo uma política pública de ajuda aos portadores de necessidades especiais ou a essa associação diretamente, contratando diretamente. Vai ser mais caro? Vai, mas você está dispensado. Você entendeu isso? Tá, então nós vamos falar o que mudou no artigo 74 e o que mudou no artigo 75, na dispensa e elegibilidade. Pode ser? Porque o resto todo mundo meio que já aprendeu. Na prática, o que eu preciso saber? Inciso 1. Quando eu tenho fornecedor exclusivo, Juliano, chegou aqui, bateu na porta, cara, o presidente deve sofrer. Todo dia bate na porta do presidente. Se lá na secretaria vem isso, aqui deve vir muito mais, te vendendo a solução milagrosa para os problemas. Lá no estado do Rio Grande do Sul, olha, eu recebo cada empresa, esse dia um veio me vender, eu tenho uma solução para a crise do estado do Rio Grande do Sul. Eu disse, o quê? Você vai agora fazer o RS Coin. Como é que é isso? Uma moeda virtual do Rio Grande do Sul. Aí eu disse, amigo, essa daí já foi quando? Na época do Brizola. O Brizola foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e aí ele parece que brigou com os governadores da ditadura, né? E ele fez a Brizoleta. Existia no estado do Rio Grande do Sul o Cruzeiro e a Brizoleta. Né? Então tinha uma moeda do estado do Rio Grande do Sul, a Brizoleta, que ele não recebia recurso federal, né? Então ele criou a Brizoleta. Mas voltando, amigo, olha, eu vou ter que pedir para ajuda do presidente, porque para criar uma moeda não dá, né? Eu acho que você tem que melhorar seu plano de negócio. Então, todo dia vem alguém te fornecendo uma solução milagrosa. E aí vem um programa de computador Super Ultra Plus, que vai gestionar a folha de pagamento do TRA, a folha de pagamento do ente público. Tá, mas existe outro programa de computador igual? Não sei. Quem é que tem que te dar uma certidão? Provar que é um fornecedor exclusivo. Aí o artigo 75, ele fez uma interpretação autêntica, que é isso, o legislador, ele meio que já disse o que pode ser considerado os documentos para fornecimento, para considerar, portanto, um fornecedor exclusivo. Por exemplo, existe uma Associação Nacional de Produtores de Software que ela dá atestados dessa exclusividade. Então, esse seria um documento quente, documento aceito pela auditoria. Então, cartas de exclusividade dos fornecedores, etc. Por exemplo, eu quero comprar o CNJ comprou o Google Plus. O que é isso? O motor de busca do Google, ele pode ser vendido. Então, para pesquisa de jurisprudência por trás do site do STF, do site do TJ Rio de Janeiro, do site do STJ, existe o motor de busca do Google, que começa a ficar inteligente com o tempo. Né? Quanto mais se pesquisa, mais ele fica inteligente. É uma coisa do demônio, assim, essas coisas de inteligência artificial. Eu tenho até medo desse tipo de coisa. Né? Então, ele foi comprado. Faz de conta que no Brasil tem um fornecedor exclusivo, vai fornecer a tua carta de exclusividade. Então, fornecedor exclusivo,
não se faz licitação. Tudo bem até aí? Nem tem como fazer. Para isso tem que ser provado. 2. Inciso 2. Qual é o inciso 2? Profissional do setor artístico. Desde que ele seja consagrado. Aí a lei me mata, né? Consagrado. O que é uma pessoa consagrada? Tipo assim, quantas pessoas, colegas do Rio Grande do Sul, quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro conhecem o Mano Lima? Mano Lima, rei da bagualagem, rei da guasca, né? Ele é um cantor de música gauchesca, muito famoso no Rio Grande do Sul, mas acredito que os cariocas, infelizmente, não conhecem o Mano Lima. Será que o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, imagina o CRA no final de ano contratando um show do Mano Lima, né? Fazer uma show da bagualagem aqui, né? Fazer uma pionata, entendeu? Não se poderia contratar por inegibilidade, por quê? Porque ele não é consagrado no Rio de Janeiro. Agora no Rio Grande do Sul poderia. Então essa consagração depende da sua escala de fama. Mas, Juliano, isso é subjetivo? Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, da capital do mundo, e todo mundo sabe onde é a capital do mundo, né? A capital do mundo é o grande, pujante município de Lajeado. Lá em Lajeado, que é Big Apple do Rio Grande do Sul, né? Tem o bairro turístico, que é Gramado, né? O bairro industrial, Caxias, tudo da grande Lajeado. Porque Lajeado é uma porção de terras com o mundo ao redor, né? Entendeu? E lá em Lajeado existe uma banda muito famosa que vocês devem conhecer, chamada Barbarella. Né? Toca nas melhores bailes da cidade, com ônibus dos locais de costume. Então, nesse caso, lá ela poderia ser contratada. Agora, o Barbarella não poderia ser contratado fora das cercanias da capital do mundo. Então, por exemplo, tocou no Big Brother ou tocou na novela das 8, cara, aí o Brasil inteiro pode contratar, porque o cara virou fama, entendeu? Agora, tocou, sei lá, nem tem mais Malhação, né? Malhação é uma coisa... A Malhação acho que nem consagra mais, né? Enfim, né? Meio... Gurizada fandangueira. Gurizada fandangueira. Muito bem. Já caiu no inciso 2. Já caiu no inciso 2 a gurizada fandangueira. Né? Já cruzou as cercanias do Rio Grande do Sul, Mampituba. Continuo eu. E aí o inciso 3, que é o que mais importa, que é o profissional de notória especialização. Não, é uma mentira que tu vai espalhando, tá? É uma mentira que tu vai espalhando, né? Muito bem. Então, nesse caso, um profissional de notória especialização é aquele que se destaca dos demais. Então, ele vai ter que juntar repetição daquele serviço, repetição daquele titulações, etc. Um acervo técnico que ele tem que prova que ele se destaca. Mas, Juliano, existem muitas vezes vários profissionais que se destacam. Por exemplo, a Corsan, ela precisava refazer o seu CAPEX, seu plano de investimento para cumprir as metas do saneamento básico, que é a implementação de 90% do esgoto tratado até 2033 e 99% da água. Todo município vai ter que implementar isso até 2033. Então ela teve que refazer. Existem várias empresas que fizeram e aí 4 se apresentaram com os requisitos. Eles contrataram por inegibilidade uma empresa específica, que ela é de notória especialização, mas tinha 4. Então, o inciso 3, não necessariamente você tem fornecedor exclusivo. E aí o Tribunal de Contas, ele tem vários julgados dizendo o seguinte, no inciso 3, eu tenho uma maior confiabilidade. Eu tenho um grau de subjetividade na contratação, eu admito isso. Porque eu não estou no inciso 1 de fornecedor exclusivo. Eu posso ter mais de um fornecedor. E aí, então, a notória especialização, ela garante que se tenha uma sofisticação maior de subjetividade. Por exemplo, escritório de advocacia. Vamos dar um exemplo. Imagine que os conselhos de administração se juntem, acho que deve ter questão dos conselhos de administração nacional, e ela tem uma tese lá, chutei, tá, de imunidade tributária. É uma tese que vai economizar, tudo por minha conta, tá? Que vai economizar bilhões para todos os conselhos. O cara não pode ter um advogado, tem que ser o advogado. Que é o caso da Corsan, vou dar um exemplo. Eles contrataram, na época, o professor Humberto Ávila, que é um profissional de notória especialização, grande tributarista, e ele conseguiu a tese da imunidade tributária da Companhia de Águas do Rio Grande do Sul. Ela tem 1 bilhão e 200 milhões para receber da União. Tem um precatório lá de 1 bilhão e 200 milhões, e aí eu me senti na pele dos procuradores da Fazenda Nacional. Sabe aquelas petições que tu vai protelando?
E eles estão lá tentando protelar, né? Aí eu já me vi assim também. Às vezes tu vai, né? Se me disserem, eu vou negar, né? Mas às vezes tu vai protelando, sabendo que já perdeu, mas tu vai tentando uma sobrevida ali, né? Enfim, né? Dando uma pedalada. Né? E o cara tá lá, os procuradores federais com umas teses, assim, já estão perdendo em todas, mas estão protelando que é 1 bilhão e 200 milhões. Mas voltando. Então, eu tenho aqui um profissional, mas existiriam outros tributaristas famosos. Mas por confiabilidade, se contratou o professor Humberto Ávila nesse caso. E aí eu tenho que ter serviços técnicos. O que fez a lei? Ela listou quais são os serviços técnicos. Isso ela fez aonde? No 75? Não! Não vai ler a lei de licitações sem o artigo 6º junto. Por que o artigo 6º? Porque ele fez uma legenda, um glossário do que é cada coisa. Juliano, o que é anteprojeto de engenharia? Ou tu pergunta para a colega, a Cristina, ou tu vai no artigo 6º. Ali tem o que? Anteprojeto básico. É um conceito mesmo, mas aí tá ali. É totalmente simplificado, mas tá ali. Entendeu? E ali ela faz uma lista do que é profissional, o que é notório especial, o que é serviço técnico. Por exemplo, contabilidade, consultoria, advocacia, restauro de obra de arte e assim por diante. Então ali eu tenho uma lista, essa lista taxativa, entendo eu que não. Ela são exemplos que te dão segurança do que é um serviço técnico. Então, inciso 3 do artigo 74. Profissional de notória especialização ou pessoa jurídica. É possível também contratar não só a pessoa natural, mas a pessoa jurídica. Serviço técnico e que não seja para publicidade. Por que o legislador, já na Lei 866, vedava a contratação por elegibilidade do profissional de publicidade? Por que ela fez isso? Porque dizem, eu acho que não é verdade, quando ganhava a eleição, governador, prefeito, presidente, casualmente ele contratava o seu publicitário por inegibilidade. Dizem que é verdade, eu acho que não é verdade isso, e aí não fazia licitação. Casualmente, afinal de contas, ele confiava aonde? No publicitário, que ele dava subsídios, porque na vida, na corporação, tu não pode brigar com duas pessoas. Quem? O financeiro, senão tu não recebe, e o cara da publicidade, porque ele pode destruir tua imagem. Érica. Tá? Então não pode brigar com esse tipo de coisa. Cadê a Érica? Ah, muito bem. Então, nesse caso, não se pode brigar com o pessoal da publicidade. Então, para evitar isso, não vai ter inegibilidade para comunicação e publicidade. Não tem inegibilidade, tem que fazer licitação. Isso é um problema para as câmaras de vereadores, porque às vezes a Câmara de Vereadores de município pequeno só tem uma rádio. E aí eles querem transmitir sessões da Câmara, porque no interior, o maior veículo de comunicação ainda continua sendo rádio. No interior. Ainda continua, não chega jornal, ainda continua sendo. E a internet, em muitos lugares do país, não chega. Então, esse também é um dos motivos de maior evasão dos jovens do setor rural, da área rural, é pela ausência de internet. Mas volto. Então, esse é um grande problema nesse sentido. E aí a grande dúvida, e aí eu volto ao Marcelo, temos também um encontro marcado na área jurídica, antes que alguém faça uma deturpação, que ficou picando, né, Marcelo? Porque existem pessoas maldosas na vida, né, Marcelo? Então a gente deve deixar que ela fazer o disclaimer logo. Na área jurídica, que é o artigo 74, inciso 3. Por quê? Porque antigamente o inciso 2 do artigo 25 dizia assim: profissional de notória especialização ou pessoa jurídica, desde que ele seja serviço técnico, vedado para publicidade, e que o serviço seja singular. Isso não está na nova lei. Para contratar por inegibilidade, precisa ou não precisa ser singular pela nova lei? O que é singular? É o que não é corriqueiro. Então, eu vou dar um exemplo do município. O município não está cobrando a CDAs, certidão de dívida ativa, e aí vem um apontamento do Tribunal de Contas, renúncia de receitas. Tem que cobrar, que está prescrevendo aqui. Ele contrata o escritório de advocacia. Precisa ser um escritório de advocacia de notória especialização? CDA, velho. Faz pé nas costas. Cobrando. Não precisa, não é uma grande tese tributária. Então você não vai contratar por inegibilidade algo que é corriqueiro. Apesar, e aí é o que a doutrina está se encaminhando, e eu também me encaminho dessa forma, apesar de o artigo 74, inciso 3 da nova lei, não falar em singularidade, isso está meio que implícito. Então, eu não faria contratação por inegibilidade para qualquer coisa. Eu faria para singularidade. Uma consultoria para melhorar, para estruturar o programa de ensino do CRA. Isso é singular.
Isso pode ser por notória especialização. Você entendeu isso? Dúvidas? E aí a novidade está no inciso 3, no inciso 4 e no inciso 5. Inciso 4, credenciamento. O que é o credenciamento? O credenciamento é duas coisas, ele é meio bipolar. O credenciamento, ele está como inegibilidade e como um procedimento auxiliar. O que é o credenciamento? Eu não quero uma pessoa, eu quero várias. Quanto mais, melhor. O credenciamento ele foi utilizado mais fortemente e mais intensamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Qualquer hospital pode ser credenciado ao SUS. Ele não quer um, ele quer o mais possível. Então, preencher os requisitos, vai pelo SUS. Esse dia tinha um cidadão me enchendo o saco. Eu já estou assim, velho, a gente começa a perder a paciência. E o cara me enchendo o saco, eu disse assim, amigo, eu tenho solução para ti, o que se descredencia do SUS. Pronto, vai embora, ninguém te obriga a ficar no SUS. Aí diz, não, mas daí eu perco a imunidade tributária. Eles não falam, né? O SUS paga pouco, mas o SUS te dá o quê? Benefício tributário, né? A tabela do SUS é defasada? Nós sabemos que é. A traumatologia, a obstetrícia dá muito dinheiro para os hospitais, né? Mas o resto realmente é deficitário. Mas voltando, então, CFC, Centro de Formação de Condutor, credenciamento, ou seja, quanto mais melhor. Então, cumprir os requisitos, beleza. Quais são os 3 requisitos a cuidar no credenciamento? 1, que tenha ampla publicidade. Não pode ser assim, aquele credenciamento que só os bruxos sabem. Não. Tá? Ampla publicidade. 2, critérios igualitários de habilitação para todo mundo. E 3, que é o principal, uma distribuição igualitária da demanda. Vamos dar um exemplo. Quero contratar professores aqui para o CRA. Vou fazer um credenciamento. Tá, então, uma aula para um, uma aula para o outro, uma aula para o outro, e assim por diante. Quero contratar escritórios de advocacia no município para promover as execuções fiscais, fazer um credenciamento. Então, as 10 primeiras para esses, as 10 outros, e assim por diante. Não dá para fazer assim. O meu bruxo pega as melhores, mais cobráveis e as maiores, e o resto as carnes de pescoço. Não pode. Tem um critério igualitário de distribuição de demanda. Dúvidas até aqui? E, por fim, eu tenho, então, a locação. Locação, ela pode ser por inegibilidade. Faz de conta que o CRA queira colocar aquela nossa sucursal para a Paraty e para Angra dos Reis, e só tem um prédio que receba que consiga adimplir essa demanda. Então, eu tenho um caso de inegibilidade. E aí vai ter que ser justificado, e bem justificado tecnicamente, que só tem um prédio que possa ter auditório, etc. Por exemplo, em municípios pequenos tem locais difíceis de ter auditório, por exemplo. E não há como se prescindir sem um auditório nesse momento, você vai justificar isso. Tudo bem até aí? Ok, vamos para a dispensa. O que mudou na dispensa? Isso aqui fez balançar corações de muita gente. A dispensa, artigo 75, pode se dar pelo valor. Inciso 1, inciso 2. Para obra ou serviço de engenharia e para o resto. Como assim resto? Serviço ou bem? Para o resto, 50 mil. Eu troquei. Inciso 2, inciso 1. Isso aqui para 100 mil. O que mudou? Então, licitações cuja minha orçamentação deu 50 mil para bens e serviços que não sejam obra e engenharia, pode contratar diretamente. Já vou chegar no presidente, que o presidente me deu uma encomenda. E para obra, serviço de engenharia, até 100 mil reais. Com uma novidade, também a manutenção de automóvel. Lá no interior a gente fala auto. O que é manutenção de automóvel? Já vou chegar no presidente aqui. O que é manutenção de automóvel? Será que, por exemplo, um automóvel de propriedade CRA, lá no interior a gente fala teve uma pechada, uma colisão.
Colisão é conserto, não é manutenção. Aí o Tribunal de Contas fez uma diferença entre manutenção corretiva e preventiva. Então a manutenção pode incluir o conserto e a manutenção preventiva, como troca de óleo, troca de amortecedor, troca das pastilhas de freio, troca do pneu, etc. Tudo bem até aí? Até 100 mil reais. Tá, Juliano, mas aí eu fico em casa com chocolate e pipoca, é mais gostoso, fico lendo a lei. Vamos diferenciar a matéria de guri para a matéria de homem feito. Tá? O que mudou? Sempre quando tu fizer a contratação por inegibilidade, tem que fazer o que lá no Rio Grande do Sul a gente chama de preguinho. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem o pregão e aqui a gente vai ter agora o preguinho. O que é o preguinho? Tem que anunciar no seu site que você quer comprar. Diz assim, olha, eu quero comprar o chip de R$ 78 por dispensa. E se vierem interessados, vamos fazer uma mini disputa. Se não vierem interessados, você pode comprar diretamente, presidente. Então eu acho que o seu chip, a empresa que não quer vender, se pode vender direto ou não, mas que horror, não é? Então não é o problema nosso. Quer vender? Aí o parágrafo primeiro é o seguinte. Parágrafo terceiro. As contratações a que trata o inciso 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação ou aviso em sítio eletrônico digital pelo prazo de 3 dias úteis com a especificação do objeto pretendido com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais dos eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então agora não é só contratar diretamente, tem que fazer o preguinho. Como é que funciona no estado do Rio Grande do Sul? Eu sei que aqui no estado do Rio de Janeiro funciona assim. O estado do Rio Grande do Sul tem um convênio com um sistema de compras do Banrisul, que é um sistema muito bom, em que lá existem vários interessados. E eles já deixam lá o seu interesse. Então, o estado do Rio Grande do Sul quer comprar carteira escolar em tal valor. Não, vamos pensar outro exemplo. Lâmpada. Tem uma queima de lâmpada, um curto-circuito quebrou lâmpada. Então, a gente vai ter que contratar por, sei lá, 13 mil reais de lâmpada. Tem vários fornecedores de lâmpada. Então, seria estranho eu for contratado daquela pessoa, atravessou a rua ali do centro administrativo, contratou. Tem sentido. Então, se faz um preguinho rápido, que é uma licitação rápida, dizendo o seguinte, fornecedores de lâmpada, façam sua proposta. Vocês têm um dia para fazer a proposta. Vocês vão tocando as propostas e faz um random bem rapidinho, pregão super simples e pá. O próprio computador meio que aquela coisa de inteligência artificial faz. Então, o Rio Grande do Sul tem uma espécie de preguinho. Eu sei que aqui o Rio de Janeiro tem também. Então, vejam, Juliano, aqui o CRA não tem isso, você vai ter que anunciar no seu site. Ou você vai ter que aderir a alguém que faça preguinho. Você entendeu isso? Mas tem que ter essa mini licitação. Isso não é desconhecido, mas aqui agora deixou claro, porque dizem que tinha muito município que não fazia. E aí eu me lembro que eu faço parte de um grupo do WhatsApp de pregoeiros, e aí quando veio a lei de licitações em 1º de abril de 2021, que na verdade ela entrou em vigor, que 2 foi feriado, ela entrou dia 4, na segunda em vigor. Aí um pregoeiro disse assim, então agora os prefeitos de município pequeno podem contratar quase tudo por dispensa? Aí digo eu, até pode, mas vai ter que vir a tralha. Aí vem a mensagem no WhatsApp. Mas qual tralha? Digo eu, leia o artigo 18. Vem a mensagem da moça assim, tô fora. Porque o artigo 18 é realmente de arrepiar os cabelos, não é? Pela complexidade e burocracia que ele nos demanda, o artigo 18, que é sempre um grande pedra no nosso sapato. Mas eu volto. Nesse ponto, isso aqui mudou. Essa necessidade do preguinho, manutenção de automóveis. E aí, obviamente, você poderia perguntar o seguinte, mas Juliano, eu tenho uma licitação, um contrato de serviço contínuo, que ele é de, deixa eu só fazer o cálculo aqui, para não me perder. Ele é de R$2.000 por mês. Então, no ano, esse contrato vai dar de 24 mil. Vamos botar R$4.000 por mês para dar 48 mil. Então, eu poderia contratar por dispensa
se esse contrato de limpeza, sei lá, manutenção de lógica da internet, pessoal da câmera, 4 mil por mês, tenho aqui uma PJ, o cara tem uma MEI, e eu posso contratar por dispensa? Porque assim, o que não pode é o seguinte, todo mês eu faço uma contratação direta, eu fraciono o objeto para cair na dispensa, isso não é possível. Ou, quero contratar o computador, mas é só o computador? Não, tem que ter mouse, impressora, tela. Então o computador custa, sei lá, eu quero comprar 50 computadores, eu faço uma licitação e o mouse e o teclado eu contrato dispensa. Isso não é possível. Não é possível porque eu estaria fracionando esse objeto. Isso não é possível. Seria uma gambeta. Sabe gambeta? Gambetinha. Gambiarra. Né? Lá a gente fala gambeta. Né? A gambiarra, né? Seria não pode. Se eu tenho um contrato de serviço contínuo, eu até poderia mensurar no ano. O que dizia o Tribunal de Contas? Mas seu contrato de serviço contínuo não é 1 ano. Ele pode ser 5 anos, excepcionalmente prorrogado por mais 12. Então o Tribunal de Contas dizia o seguinte, não, você não vai ver 1 ano. Você vai ver 5 anos. Então esse contrato, que é de 4 mil por mês, que eu poderia contratar por dispensa, porque ele fica 48 mil no ano, caindo abaixo de 50 mil, eu poderia contratar. Dizia o Tribunal de Contas, não, porque você poderia prorrogar por 5 anos e daria muito mais o valor. Isso não foi o que a lei previu. Enquanto que o Tribunal de Contas, presta atenção, enquanto que o Tribunal de Contas vê 5 anos, a lei fala em 1 ano. E aí nós vamos ter de novo, Marcelo, o encontro de contas com o Tribunal de Contas. Porque a gente não sabe se ficará o termo da lei, ou se eles vão dar uma espremida na lei, né? Porque às vezes dizem assim que eles dão uma espremida, né? Fazem uma bricolagem hermenêutica, um faconaço hermenêutico para caber nos 5 anos. Porque, eu não sei se contaram essa história, de que quando Moisés estava lendo os 10 mandamentos, né? Então lá, não matar o pai, não sei o quê, e aí quando ele leu o mandamento assim, não cobiçará a mulher do próximo. Aí disse, com silêncio assim, aí disse, não, é isso que diz a lei, mas vamos ver a jurisprudência, né? Entendeu? Então, a jurisprudência, né? Entendeu? Sabe? Volta. Então, nesse caso, eu tenho aqui, então, a presunção desses anos, não é? E aí as contratações, elas vão ter que ficar nesse montante. Há uma disposição diversa da lei em relação à jurisprudência TCU. Tudo bem até aí, dúvidas? Lá no fundo, ele sacou primeiro, colega. Ele sacou primeiro. A primeira dúvida é quanto à publicidade do preguinho. Ela tem só a necessidade da publicação no site ou também o resultado da licitação tem que ser publicada num jornal de grande circulação? E a segunda pergunta é com relação a esse fracionamento. Passado 1 ano, eu posso fazer a mesma contratação? Eu vou começar pela primeira pergunta. Você, quando terminar a licitação, você vai publicar o resultado, como você sempre publicou, na forma de 54. E aí há uma disposição expressa, acho que é parágrafo 4, que você vai ter que noticiar isso também no Portal Nacional de Compras Públicas. Então você vai ter toda a publicidade do resultado desse preguinho. Por quê? Porque qual é o maior fiscal de uma licitação? Melhor fiscal, o fiscal mais ativo. O segundo colocado. Porque ele quer bater a carteira do primeiro. Então ele vai cavocar alguma coisa para tirar o cara Então você vai ter que publicizar até para o segundo colocado saber por que ele perdeu. Então vai ter que publicizar. Na segunda pergunta é, pelos termos da lei, você poderia ir a cada ano por dispensa. Pelos termos da lei. Cada ano por dispensa. Pelos termos do Tribunal de Contas, você não poderia. Teria que ver os 5 anos. Aí se os 5 anos coube nos 50 mil, 100 mil, beleza. Você entendeu isso? Sim. Quem mais? É que o colega tá... Mas aí eu posso, um contrato que dê 25 mil, 48 mil em 3 anos, eu posso fazer essa contratação direta e aí a partir do 3º ano eu parto para uma licitação. É que, na verdade, se você precisa desse... na verdade, não vai acontecer isso, né? Porque se você precisa por 5 anos desse contrato sempre, você teria que fazer licitação. Então, por exemplo, serviço de limpeza, no nosso caso, eu não vou precisar só por 1 ano. Mas Então, eu não posso postergar isso? Eu não entendi a pergunta. Vamos lá.
Pegando o seu caso dos 4.000 mensais, 8 mil no ano. vamos botar então 2.000 mensais. Beleza, 24 mil. Então nós teríamos aí, hipoteticamente, 2 anos. 2 anos. Eu posso fazer 2 anos, aí no segundo ano eu vou e faço a licitação. O Tribunal de Contas poderia dizer o seguinte: você pode contratar por dispensa, se você precisa de algo permanente, que é limpeza. Permanente isso, não existe isso você ficar sem limpeza. Então, você teria que fazer licitação, porque você vai ter um contrato de serviço contínuo, e como o teu prazo hoje é de 5 mais 5, você pode ficar 10 anos com esse contrato, você poderia ganhar economia de escala. Você está perdendo economia de escala só ficar prorrogando de ano a ano. Então, o Tribunal de Contas te diria o seguinte: contrate por dispensa sem problema enquanto você faz a licitação. Porque a ideia é o seguinte: o quanto eu preciso. Agora, por exemplo, eu estou trocando minha rede lógica e preciso manter essa rede lógica por um contrato de manutenção por algum tempo. E esse contrato custa 48 mil no ano. Bom, faz sentido. Você entendeu isso? Então, se você vai ter que visualizar, planejar se você precisa desse serviço para sempre. Assim, sempre, ele é contínuo mesmo, contínuo, ele precisa para sempre. Bom, nesse caso, eu vou ter sempre que fazer licitação. Eu estaria fracionando. Salvo se eu, por exemplo, às vezes acontece de acabar o contrato e eu não consegui terminar a licitação, porque uma liminar, alguma coisa que aconteceu. Cidadão que tocava a licitação se aposentou, eu tive dificuldade para... Tipo, a dificuldade da vida. Bom, eu vou contratar eu posso contratar por emergência, se for um caso que vá parar o CRA ou vá parar o município, ou contratar por dispensa, justificando, olha, eu não consigo, mas eu estou pensando na licitação. O que vai balizar aqui? Meu planejamento. Eu estou dizendo, Tribunal de Contas, não parou por causa que eu deixei a emergência fabricada. Não, eu estou fazendo licitação. Só que aconteceu uma coisa excepcional, foi extraordinário. Você entendeu isso? Então, o que baliza é, eu preciso isso para sempre. Dizem que tem certos municípios, acho que não é verdade, que eles alugam prédios para posto de saúde para sempre. Não é uma necessidade episódica. Entendeu? Então, eles estão lá 10 anos alugando posto de saúde, casualmente de quem é o amigo do partido. Sim, foi uma casualidade. Né? Tudo são coincidências da vida, né, colega? Entendeu? 10 anos. Em vez de o cara ter desapropriado aquele imóvel, ele sabe que precisa aquilo. Uma coisa é você alugar enquanto você está reformando. Agora, não há nenhuma previsão de adquirir aquilo. Isso não existe. Porque o posto de saúde vai ficar para sempre. A delegacia de polícia vai ficar para sempre. Então, a ideia é, eu preciso para sempre isso, ou continuamente, eu preciso de um serviço de lógica, de internet, provedor de internet. Sempre. Então, eu vou fazer uma licitação. Você entendeu isso? Eu te justifiquei. Quem mais? Não pode sair com dúvida. Tá. Continuo eu. Nesse ponto, sobre a notória especialização, enfim, há que demonstrar não somente por currículos, por exemplo, análise de currículo não serve, tem jurisprudência pacífica do TCU, eu cito aqui acórdão, cito aqui 2217/2010 pleno, eu tenho o acórdão STJ, recurso especial, 69 de São Paulo, julgado em 2005. Então, só análise de currículo não basta. Ele tem que, porque assim, currículo é uma coisa. A gente estava conversando com quem isso? O taxista. Estava conversando com o taxista quando eu peguei o táxi agora do aeroporto Santos Dumont até o hotel. E aí ele disse uma frase: titulação é uma coisa, inteligência é outra e sabedoria é outra. Taxista, ali é um divã, né? O táxi sempre é um divã, né? Então, o taxista me disse essa frase que é muito verdadeira. É muito verdadeira, né? E aí ele me contou que ele pegou um dia o senador e descascou ele a viagem inteira. Mas o que você dizia? Mas eu só usava excelência e data vênia, mas descascava ele, né? Então o senhor vingou todo o país todo. E ele diz assim: excelência, data vênia, mas seu serviço é uma merda. Você não faz nada pro país. Mas pra quê, colega? Assim, eu precisava falar. Então, o taxista me disse. Então, veja, análise de currículo, o cidadão... Vamos dar um exemplo. Curso de licitação. Licitação é vida, licitação é prática. Licitação é Nelson Rodrigues, é vida como ela é. Teoria é uma coisa, prática é outra completamente diferente. Então, o cidadão que tem um baita currículo, mas não trabalha com licitações, cara, é difícil, velho, porque licitação é vida. Licitação é vida. Então, sabe vida? Trem bala parceiro, a gente é só passageiro? Sabe vida? Né? Então, nesse caso, eu tenho uma vida a ser percebida aqui. Bom, nesse caso, os valores de 100 mil, enfim, não é? Serviços contínuos. E aí eu passo para o inciso 3, que é o caso da licitação fracassada ou licitação deserta. O nome é diferente para chegar ao mesmo resultado.
A licitação deserta, esse dia eu perguntei na graduação assim, piada da graduação é guri da graduação medonho é pleonasmo, entendeu? E são tinhosos. A meta deles é derrubar o professor. E eu disse, o que tem no deserto? O guri lá no fundo, areia, professor. Eu disse, não, não é isso, né? No deserto não tem nada. Então, licitação deserta é quando ninguém comparece. E as fracassadas comparecem, ou todo mundo tem rejeitadas as propostas, ou todo mundo é inabilitado. O que dizia a lei antiga, o artigo 48, parágrafo 3º, da lei 8666? Se tiver uma licitação fracassada, tenta mais uma vez. Se tiver uma licitação deserta, pode contratar direto. Hoje não. Teve uma licitação deserta ou fracassada, pode contratar diretamente. Tu entendeu isso? Juliano, mas eu quero tentar mais uma vez. Faça. Só que lembra, licitação custa. Licitação tem um custo. Licitação não é... Quanto é que custa a publicação em jornal? R$1.200, R$800, a depender do jornal. Então, vamos lá, o senhor está comprando um chip de R$78, R$74,80 para uma publicação em jornal de 1.200, oi? Eu posso contar uma história? Um dia me botaram no Centro de Estudos da Procuradoria do Estado. Eu virei promotor de eventos. Eu disse para o Zilmar, olha, eu organizar evento, não quero mais nunca mais na minha vida. E assim, é sempre uma tensão, pode faltar luz, a energia elétrica. Não, olha, aí o palestrante não veio, me diga que a gente fez uma vez uma palestra, veio um cara do Peru. Aí a mulher da Gol já contando as passagens assim, mas moça, tá faltando alguém? Não, todos já saindo do avião. E o palestrante, não tem mais ninguém no voo. Eu liguei pra ele, amigo, onde é que tu tá? Em Lima. Ó, tu tinha que estar aqui, mas não é semana que vem? Entende? Então, eu não quero mais, não, olha, eu não quero mais saber. E aí, me lembro que eu também gestiono a biblioteca ali da Procuradoria. E a bibliotecária me disse assim, doutor Juliano, tô indo comprar os livros. Sério? Fizeram uma licitação para livros? Que legal. Ela, licitação? Aí eu disse, quanto é que é esse contrato, né? Sabe? Administrativista. Não, deu R$80 mil o valor dos livros, a gente conseguiu uma verba, não sei do que, sobrou e tal. 80 mil. Como assim? Não, a outra colega lá disse para eu pegar 3 orçamentos, estou indo comprar os livros. Para, sabe, Masterchef, para tudo. É que a mulher era do fiscal, não sabia nada de licitação, né? Só pega 3 orçamentos e compra os livros. Não, nós vamos fazer um termo de referência e aí vê aquele, sabe, YouTube pensando na cara da bibliotecária, assim, tu vai fazer um termo de referência, ela disse, o que é isso? Eu te ajudo. Fazer um termo de referência, você vai fazer orçamento, já pega essa sua orçamentação, já bota aqui, agora tu atualizar, aí você vai fazer um edital, aí os livros chegaram 1 ano e meio depois, desatualizados, e a maioria não existiam, e mais caros. Isso é licitação. Entendeu? Não vai. E a bibliotecária me olhava assim, ó. Né, entendeu? Mas não é só ele comprar os livros na livraria. Disse, não funciona assim. Pelo valor não funciona assim. E eu não podia fracionar, então faz os lotes, entendeu? Esse mês tu compra tanto, esse mês, no outro dia a editoria me lasca, né? Entendeu? Então não dá para fracionar. Entendeu, colega? Que licitação é super fácil e super pouco burocrático. Muito bem. Nesse caso, não teve ninguém, pode contratar direto. Tem um ex-colega meu, procurador de Estado, o Justino. Em 1993, ele escreveu um livro sensacional, Tratado de Direito Funerário, 2 volumes. Então, os capítulos são... É real esse livro, é pela editora Forense. Dos cemitérios, dos jazigos, dos túmulos. Os capítulos do livro são divididos assim. É uma coisa super assim legal para escrever. E é mórbida, assim, né? E aí o Justino, ele se aposentou da PGE, virou advogado. E ele, quando um município tem que mudar um cemitério de lugar, enfim, ele abre a licitação é deserta, e quem é que ele tem que contratar? Só que aí o Justino tem o preço dele. Ele prova que o preço dele é esse, porque ele surfa sozinho. Então, eles até tentam contratar o consultor, mas ninguém domina o direito funerário. Tá? Então, se você não sabe o que fazer da vida, pode ser que tenha um campo muito... Você, advogado, que está nos assistindo agora, tem um campo muito fértil e muito legal de atuar o direito funerário. Tá? Começa lendo o livro do Justino, 2 volumes, pela editora Forense. Tá? Muito bem. Oi. Imagina.
na questão da licitação fracassada, Como é teu nome? é Roberta, Oi, Roberta. prazer. Na questão da licitação fracassada, eu, como pregoeira do órgão, eu tento sempre salvar o certame até para evitar o custo de uma repetição, Muito bom. né? Eu confesso que eu ainda não li a nova lei em sua totalidade, mas eu queria saber do senhor, foi mantida aquela prerrogativa de, quando todas as empresas são inabilitadas, você abrir o prazo para que elas exponham a documentação? Sim, muito boa pergunta. A lei 86, a lei 14.133, ela foi muito tarada, sabe? Tara é uma coisa que tu não segura, sabe? Entendeu? Ela foi tarada para tentar salvar a licitação. E ela vai dizer o seguinte: erros formais devem ser desconsiderados. Eu prefiro que se tente salvar a todo momento a licitação e não por erros materiais. Então, há um prazo para... todo mundo foi inabilitado. Há um prazo para corrigir essa habilitação. E tem um julgado recente do TCU, que é um julgado que ele abalou corações. Sabe quando ele abala corações? A vida abala corações? É tipo assim, quando tem um Fla-Flu e o Vasco ganha. Não, não pode ser, né? Não, ficou horrível. O Fla-Flu e o Vasco ganha, entendeu? Teve um Fla-Flu e o Vasco ganha, entendeu? Tu entendeu isso, entendeu? Muito bem. Então, nesse caso, sempre tem emoções. Quando eu falo em futebol aqui no Rio de Janeiro, né, sempre palpita corações. Eu mexo com o brilho do futebol, né? Muito bem. Então, quando o Madureira ganha, pode ser? Tá? Madureira. Muito bem. O América ganha. Muito bem. Então, nesse caso, olha só o que aconteceu. Então, eu tenho uma linha de tempo. E aí, hoje, vai ter uma inversão das fases. Até você pode inverter, mas a regra é o seguinte. Então, eu julguei. E aí, ganhou a empresa ABC Limitada. Aí eu chego. Empresa ABC Limitada, vem apresentar seus documentos de habilitação. E aí, ela me juntou os documentos de habilitação, porque a lei não diz quando junta os documentos de habilitação. Ela foi omissa nisso. Então, a ideia é que se regulamente e possa se juntar depois. Não precisa se juntar na hora que a proposta foi feita aqui, né? Proposta. Feita aqui. Feita, óbvio. Eu julguei uma proposta que um dia foi feita. Então, julgamento por lances, comparecer, começaram a lance aqui. Diferente de proposta, modo fechado, lances, modo aberto. Tá. Então, os documentos de habilitação podem ser depois. A lei não fala. Salvo se eu inverter, a habilitação foi antes, aí as propostas de habilitação vão vir no anterior. Mas tudo bem. Então, traga seus documentos de habilitação. Ela trouxe e tinha que trazer a CND. O que você faz? Você inabilita? Contigo, colega. Temos até o meio-dia. E pronto, não. O que você faria? Ou eu posso pesquisar dentro do próprio CICAF. Boa. Em órgãos do próprio governo. Se ela tem CND mesmo. Exatamente. Você é uma pregoeira muito querida. Os licitantes devem te amar. Porque a maioria dos licitantes aí, tipo... Eu ia dizer, não posso. O presidente está aqui. Volto a dizer, eu tento salvar ao máximo o meu sertão. Dane-se! Vem segundo colocado. Só que, olha só como isso é ruim. Olha como é ruim. O primeiro colocado fez o preço de 100. O segundo colocado, 150. Eu exagerei. Estou perdendo 50 mil. É muito dinheiro. Eu vou dar um exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul fez a concessão do Parque Caracol. Quem não conhece, enfim, convido a conhecer, fica do lado de Gramado. Segundo destino turístico mais procurado no Brasil. Na pandemia, ganhamos. Né? Isso que a gente não tem aeroporto e não temos uma tradição secular, que isso aqui foi capital do Estado. Mas conseguimos ganhar do Rio de Janeiro na pandemia. Depois não. O Rio de Janeiro passou na frente. Não vem cruzeiro lá, então... Nós assim, jogamos 2-1, mas somos o segundo destino turístico mais procurados do país, que é Gramado Canela. E aí ganhou a concessão, muito legal, a mesma empresa que gestiona o Bondinho aqui no Rio de Janeiro. A empresa que gestiona o Bondinho, que é a... Não, começa com I, enfim, não importa. Ela ganhou lá e está gestionando lá o Caracol. Nesse ponto, ela fez um bônus de outorga de 100 milhões de reais, e o segundo colocado era 20 milhões. Se eu, por acaso, inabilitasse o primeiro colocado, eu perderia 80 milhões. É muita coisa. Então, inabilitar, simplesmente, não tentar salvar, como faz a colega, é perder dinheiro. Então, a lei se preocupou com isso. Cara, não inabilita as pessoas por porcaria. O que fez o TCU? Percebeu isso e disse o seguinte. Você
E faz de conta o seguinte, que foi inversão, ele tinha que ter juntado aqui. Faz de conta que a inabilitação ele tinha que ter juntado aqui. Veio aqui, ele esqueceu de juntar CND. Tem que abrir prazo para TCU, julgado de 2022. Tem que abrir prazo para diligência. Mas aí não é o seguinte, ó. Agora ele vai pagar. Não, ele tinha que ter pago quando era o momento de ele juntar a habilitação. Não é agora que ele vai regularizar. É documentação complementar. Não é documentação complementar. Ele esqueceu. Ele vai juntar uma CND dessa data aqui, ou se fosse anterior, que ele tinha que ter juntado dessa data aqui. Ele tinha que ter juntado a habilitação com a proposta, ele tinha que ter negativa aqui. Não é assim, se eu ganhar eu pago o tributo. Não, meu amigo. Vem para a licitação com o tributo pago. Posso contar uma história? Alguém perdeu o emprego. Foi o seguinte, é o nome dessa série, né, que agora ninguém mais assiste novela. Eu sou da época da novela. Ah, como eu adorava aquelas novelas mexicanas do SBT. A Usurpadora. Ninguém lembra? 412 capítulos, entendeu? Não é? A Usurpadora. Ninguém... Esse dia tem uma na Band muito boa, Ouro Verde. Bah, aquela novela era muito boa. Mas voltando, então, série, agora estou na série do Netflix. Né? Então, alguém perdeu o emprego. Esse é o nome da série. O Citibank, que é um banco pequeno, né? Citibank, foi participar de uma licitação da Corsã. Quando ele juntou CND, e veio a certidão positiva. Aí ele foi olhar, era uma multa do Procon de 25 mil reais, que ele estava judicializando, sem problema, é direito dele judicializar, mas ele não provisionou, ele não garantiu a judicialização. Ele judicializou sem dar garantia dos 25 mil, porque coitado do Citibank, ele não tem condições de dar a garantia de 25 mil, né? Eu fico com pena. E aí, ele, quando viu que ele tinha que juntar, ele pagou. Ele entrou no PGE Resolve, pagou a dívida. E aí juntou. E disse, tô legal. Não, tinha que estar legal aqui ou aqui, né, meu amigo? E aí ele perdeu uma licitação de 6 milhões de reais por 25 mil. Alguém perdeu o emprego. Entendeu? Então, colega, você hoje tem esse julgado do TCU que você pode abrir para diligência para ele corrigir alguma falha. Eu posso contar uma história? Um dia no Fantástico, veio aquelas reportagens de Giovanni Grisotti, né? Ele pegou uma câmera escondida. Eu filmo a Fundação do Ministério Público no estado do Rio Grande do Sul. Eu filmo com câmera que trabalhava com o Giovanni Grisotti. Ele me conta cada coisa. A aula que é para durar assim 1 hora, ele dura 3 porque eu fico ouvindo as histórias dele. São histórias sensacionais que ele conta, o Jean. E aí o Giancarlo conta essa história que ele estava filmando e descobriram a máfia dos controladores eletrônicos de velocidade, os pardais. Tinha sempre esquema nos municípios. E aí teve uma reportagem, pá, o Giovanni Grisotti, máfia, os caras negociando com o prefeito e tal. E aí o Estado do Rio Grande do Sul estava fazendo uma licitação de controlador eletrônico e disse para tudo, porque melhor parar tudo aqui. E aí ele fez uma licitação e uma empresa do Paraná foi inabilitada. Impetrou o mandato de segurança e a minha sorte é que eu fiquei muito tempo na judicialização das licitações. Então eu vejo a consultoria, eu que deu problema depois. Eu tive a grande sorte de ver isso. E aí eu olhei assim, cara, mas essa empresa tem direito, tá certo. Aí marquei uma reunião com os engenheiros do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que fez a licitação, e disse, amigo, por que vocês não habilitaram ela? Não, é que foi assim, ó. O edital diz assim, tem que ter a certidão negativa de ideia, o documento técnico nessa ordem. E a empresa não juntou nessa ordem. Aí eu disse assim, mas ela juntou todos os documentos. Sim, mas não nessa ordem. Aí eu disse, mas meu amigo, você não pode inabilitar uma empresa assim. Doutor. Mas depois da reportagem de Giovanni Grisotti, qualquer coisa a gente inabilita. Eu não quero ficar com isso. Não, meu amigo, não funciona assim. Não é porque o cara não rubricou, assinou com caneta verde, era caneta azul. Isso não existe, meu amigo. Aí a gente reconheceu, o julgado nem contestou, o julgado disse, olha, a empresa, não, você vai habilitar ela de novo. Ela até ganhou algumas praças, essa empresa. E deu certo. E ali a prova, depois eu conversei com o dono da empresa, ele disse assim, sabe como é que eu soube que eu fui inabilitado? Pelo jornal. Eu estava lendo o jornal de manhã e descobri que eu fui inabilitado. O jornal. Então, às vezes as pessoas acham que o jornal não funciona, mas eu sou contra o jornal. Enfim, a gente já vai ver. Tu entendeu isso, colega? Então, tem essa forma de julgar. Dúvidas? Lá no fundo. Ele sacou, por incrível que pareça, colega, ele sacou primeiro. Ele é rápido no gatilho. Mas ele te deu a preferência, colega. Olha como ele é querido.
Bom dia, professor. Bom dia. Carlos Como Alberto, é teu nome? Carlos Alberto do INCA, O que é o INCA? Instituto Nacional do Câncer. Perfeito. Sou pregoeiro lá. Eu sou, escutando a história ali da nossa pregoeira, e assim, me lembrou um caso meu do licença de software. Perfeito. O primeiro ganhou com 1.100.000. O segundo estava com 4.800.000. E o outro, que era o amiguinho dele, estava 5 milhões alguma coisa. Ele entrou com recurso no meu pregão, porque a gente estava pedindo na qualificação técnica a empresa ser autorizada da marca. Só isso. Ele não botou na documentação habilitatória, mas ele botou o documento junto com a proposta final que eu tinha convocado. Aí ele passou pela parte técnica, deu tudo ok, e teve o recurso, que é a empresa segunda colocada, né? 4 vezes mais. Queria Entrou com bater a recurso. carteira. Não, mas ele não comprovou que era autorizado. O que eu fiz? Eu fiz uma diligência. E eu falei, olha, é só isso que eu preciso da parte técnica. Eu quero a diligência. Eu seguro. Ele, então assim, aí entrou com recurso, eu tirei dele, aí ele foi mandado de segurança, o juiz pediu para mim pronunciar. Na época tinha um acordo do TCU, do formalismo moderado. Depois mudou. Isso vai e volta, né? Vai e volta. É um retorno do Vai e pêndulo. Na época tava isso. Assim, Formalismo. é retorno mesmo, mas com a nova lei, a gente vai. Aí a leitura do artigo 147, combinado com o artigo 171, será bem importante. Notadamente o 147. Para anular uma licitação vai ser difícil. Ela vai privilegiar muito mais a economicidade ou a continuidade do serviço público. Ela chega ao ponto de dizer o seguinte: eu vi que tem ilegalidade, tem sacanagem mesmo, não é o teu caso. Eu, às vezes, vou manter isso a depender de que pode prejudicar a vida. Mas eu volto. Tá. Então, assim. Então, esse retorno de pêndulo, talvez não volte. Então, é o seguinte: teve parecer do Ministério Público, do TCU, todo mundo, não, o pregoeiro tem razão. Não vai fazer 4 vezes mais por causa de um documento que nunca, na diligência, eu resolvi. Como a questão das CNDs que ela falou também. CND não reprova nada. Não é para reprovar nada. Entendeu? Então, não justificaria eu pagar 4 vezes mais por causa de um documento. E era quase 5 milhões de reais. E aí a dúvida é, o que disse o judiciário no final das contas? Não, ele deu razão ao pregoeiro. Graças a Deus. Ufa. Esse é o ponto, assim. Eu acho que a história do colega e a história da colega dão conta dão conta de que a gente deve estruturar uma licitação sempre pensando na economicidade. Quanto mais competitividade eu tenho, mais tende a se ter um menor preço. E aí, claro, há o dilema do gestor da licitação, da fase preliminar, notadamente. Quanto mais requisitos de habilitação eu exijo, mais minha competitividade diminui. Vamos dar um exemplo? Merenda escolar, eu quero merenda escolar orgânica, produto orgânico. Eu vou pagar mais caro, vou diminuir a competitividade, mas eu vou ter, em tese, um produto mais saudável para as crianças. Esse é o dilema do pregoeiro. Esse é o dilema não do pregoeiro, do que faz a licitação. Então, sempre nós temos dilemas em licitações que não tem uma resposta correta. Nesse caso, até tem. Tentar salvar ao máximo a licitação, desde que, claro, eu não privilegie alguém que realmente foi incompetente, que o cara não juntou, e ele não juntou porque ele estava devendo o imposto. Não é o caso. Ou então é o seguinte, ele não tinha a carta de exclusividade, por exemplo, que você exigiu, e agora ele conseguiu ela. Isso não é possível. Não é o caso. Ele tinha sempre o atestado técnico de fornecer esse produto. Não é? Não sei se eu me fiz compreender. Eu acho que você agiu completamente correto. Dúvidas. Tinha uma dúvida lá no fundo, isso. Juliano, seguindo ainda na linha da Roberta sobre a CND, existem outros documentos que ele tem ser solicitado. Então, existe o protocolo da solicitação. No credenciamento, se eu apresentar o protocolo e na habilitação eu apresentar já o documento, só que com a data gerada posterior
Vale o protocolo que eu apresentei? Ele se credenciou para participar da licitação. E aí ele tinha um Isso. momento para apresentar os documentos de habilitação. Isso, ele só tinha o protocolo. Perfeito. A certidão, ela a data do abrir a... Não, mas você vai, ele vai ter que, eu entendi. A certidão ele emitiu aqui. Isso. Só que ele vai ter que provar que naquela época ele tinha CND. Ele apresentou o protocolo lá. Vale o protocolo? Não, ele vai ter que provar que ele tinha CND aqui. Ele tinha que provar isso. É um ônus dele. Ele vai ter que provar, e aí é um ônus do licitante. Você também não Sim. faz o trabalho do licitante. Nossa, que vem pessoa lá assim, tá, mas me ajuda. Eu disse, amigo, o meu cliente é o Estado do Rio Grande do Sul, já me dá um monte de problema, às vezes não me paga, entendeu? Eu tenho um monte de problema, mas eu não posso fazer o teu trabalho. Você vai ter que provar, vai ter que dar um jeito. Entendi. Dar um jeito. Porque assim, a CND, ela é tia, né? Agora, entendeu? Ele vai ter que provar que ele tinha, assim. Não necessariamente, às vezes... Não. Não, e às vezes ele pode ter certidão positiva com efeitos negativa, entendeu? Então, é muito dinâmico isso daqui, né? E aí empresas grandes às vezes entra um débito escrito de atias, não. Mas a minha dúvida é justamente essa. Porque na Ele- data que ele apresentou a certidão, ela não vai sair com a data Com a que ele data fez, retroativa deu a lá entrada no atrás, protocolo. 2 meses Isso. atrás. Ele vai ter que dar um jeito de comprovar. E aí ele vai ter que ir na Secretaria de Fazenda e dizer o seguinte, meu amigo, me dá uma certidão de que eu estava legal naquela data, legal sempre. Eu vou dar um exemplo. Vocês vão renovar um contrato, tá? Com uma empresa. Empresa de serviço contínuo, agora chegou assim, ó, chegou o nosso aniversário do contrato, vamos renovar. O que tem que fazer? Pesquisar se o cara mantém os requisitos de habilitação, inclusive CND, e, obviamente, se ele não foi declarado impedido ou inidôneo. Então, eu tenho que ter essas diligências também. Então, em tese, o contratante de uma licitação, ele, invariavelmente, é um dos grandes pagadores de tributo, senão ele perde o contrato. Ele tem que, é obrigação de todo contratado manter os requisitos de habilitação durante todo o contrato. Eu te respondi. Dúvidas? E Com esta dúvida do colega, só que o meu documento não tem a ver com tributo. Eu vou dar um exemplo que é um acervo técnico que tem que ser registrado no CREA. O Justo. CREA está uma morosidade monstro para registrar um documento. Então, eu entro numa licitação, aquele meu atestado está lá dentro, não tenho exigência nenhuma, é só uma questão burocrática do sim, CREA de ele emitir. né? Aí o CREA emite na véspera do dia que eu tenho que apresentar a minha habilitação. Logo vai estar com uma data do momento da apresentação. É válido isso? Para mim é válido. Para mim é válido. E o bom seria que o CREA fizesse uma revisão, ele não faz, né? É uma revisão negativa, retroativa, né? Mas no acervo técnico, o importante é que ele tenha ou não tenha. Então eu não vejo tanto problema nisso, porque ele tem que ter. Entendeu? Mas o edital exige que seja registrado no CREA, que aí ele é Tudo bem, acompanhado de uma carta. mas aqui Ele eu não tem um tenho tanto acervo. problema, por quê? Porque ele tem que, é binário, ter ou não ter. Entendeu? Por quê? Porque o acervo técnico está no artigo 67. O acervo técnico está no artigo 67 da lei. E o TCE sempre disse o seguinte, eu não posso ter acervos técnicos, ou melhor, de regra, eu não posso ter acervos técnicos ligados a tempo e local. Porque assim, olha, eu quero fazer uma contratação aqui do CRA, mas eu quero acervo técnico do município do Rio de Janeiro. E o cara fez obras lá em Porto Alegre. Cara, você não pode fazer isso, você está privilegiando o pessoal daqui. Entendeu? Os carioca. Né? Então, não dá, né? Ou seja, eu fiz o serviço que você... Eu tenho acervo técnico, mas eu fiz lá no Rio Grande do Sul, isso não poderia. Salvo quando as situações... Por exemplo, eu tenho que consertar o Cristo Redentor. Aí chutei, né? Uma coisa muito específica do Rio, que só tem aqui, entendeu? Aí eu até vou ter que exigir questões, mas aí é a exceção da exceção. E eu não posso ter requisitos de tempo, com exceção de serviços contínuos. Então a lei, ela meio que adaptou a jurisprudência do TCU. Em questão de tempo, e aí o CREA demora, vai ser um problema para a empresa. Mas essa não é a regra. A regra é ter ou não ter o acervo técnico. Então, se ele juntou meses, o problema é o seguinte, é quando passou o prazo da habilitação e o CREA não definiu. Cara, isso é... Aí a empresa, cara, é um ônus da empresa, né? Ela impetra a demanda de segurança contra o CREA. Aí é com ela, velho. Aí também é com ela. É isso aí. Aí surgiu agora uma outra dúvida, porque você usou a palavra tempo. Há edital que exige ter executado determinado serviço nos últimos 5 anos. Isso pode nessa nova lei?
O artigo 67 só em serviço contínuo. Só em serviço Então, contínuo. engenharia não tem mais Engenharia, isso. ele... Não pode mais limitar não isso. Eu posso ter poderia. executado há 30 anos atrás. Esse é o grande questão. Tá, mas o cara executou uma obra com um padrão de engenharia de 30 anos atrás, é um padrão de engenharia, não poderia. A lei você poderia desde que você justifique. É possível, mas desde que você justifique, vai ter que justificar bem justificado. Entendeu? Uma Você- empresa como uma Tecnosolo, Isso. uma empresa de 60 anos. Aí ela Pô, fala ela acervo tem- técnico de Ela tem 1990. acervo da data de que eu nasci, por Isso. exemplo. E aí, A outros. empresa do bondinho aqui, ela foi criada em 1800 e alguma coisa. Quando ela juntou os requisitos jurídicos, ela juntou a constituição dela com pena. Sabe aquela coisa de pena? Eu disse, não pode ser verdade. Ela tem 100 anos. Então, o ato constitutivo dela é aquela com pena. Entende? Nem era junta comercial, era um departamento comercial do Império, alguma coisa assim. Entendeu? Então, é claro que você pode justificar isso. Mas há uma limitação muito clara no artigo 67 em termos de serviço contínuo. Aí ele fala em 5 anos. Contudo, casos excepcionais, você poderia limitar isso aqui. Então, 67 vai dizer o seguinte. Em vários parágrafos. Não só ele vai incorporar a jurisprudência do TCU nas parcelas relevantes. E o que é a parcela relevante? 4% do valor do contrato. Isso é parcela relevante e você pode só exigir editar acervo técnico em 50% das parcelas relevantes. Então é isso que diz, ele incorpora a jurisprudência do TCU. Estrangeiras e de serviços contínuos. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão de atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares, objetos da licença em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Eu errei, 3 anos. Né? Então, você vai ter que serviço justificar. contínuo é prazo de execução que você está falando. Você Não pode- é data de realização de serviço. A minha dúvida é, Data de realização. há 3 anos atrás, Você poderia limitar 3 anos, diz aqui o parágrafo 3º. deixa eu entender, é 67, né? 67, parágrafo 5º. Mas serviços contínuos, Continuando engenharia. não de engenharia. Construiu uma ponte há 20 anos atrás. Não, O edital não mas- pode exigir. Não, mas ele tem uma válvula de escape aqui. Ele tem uma válvula de escape, tá? Aqui, ó. Maior relevância, disposto 50%, critérios que poderão ser substituídos, serão admitidos testados documentos hábeis estrangeiras, os profissionais de casa solicitantes da Folha 2 a 3, da obra. É o nome. O edital poderá prever para aspectos técnicos específicos que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado. Não, isso é subcontratado. Engenharia limitar o seguinte. Mas ele fez atestados técnicos, padrão de construtivo. Eu não posso ter um padrão de porque a tecnologia mudou. Você poderia, Se não mudou, você não poderia justificar. executar um Porque tirante, você o estaria tirante há colocando um 30 requisito anos era executado do direcionador mesmo da jeito que é licitação, executado limitador hoje. da competitividade. Você entendeu isso? Dúvida. Acervo técnico é o que mais dá, e também do julgamento técnico, é o que mais dá treta. Pregoeira. Não, desculpa, sei que a gente está em cima do horário, mas só voltando um pouquinho na questão da contratação por inexigibilidade via exclusividade, o contratante ele não pode ter em mente que eu vou usar essa regra da exclusividade para poder indicar marca. Porque o inciso, ele, na nova lei, ele veda a indicação de Justo. marca, né? Então, assim, o contratante ele não pode ter em mente, não. Eu quero contratar a Dell por exclusividade, porque ela só fabrica equipamentos da Dell e né? Não, mas invariavelmente você chegará numa marca indiretamente, né? Porque se, por exemplo, eu quero computador com especificidades tal, tá? Mas só existe Dell. Você não vai dizer Dell, Sim. mas você chegará Só que eu vou naquilo. fazer uma licitação Não, mas
tradicional. Você falou inegibilidade. Então, mas eu não posso usar o critério da exclusividade, porque nessa nova lei eu li que ela veda a indicação de marca. Não, Quando- na verdade é o seguinte, para a licitação eu posso indicar marca, Sim. mas para inegibilidade eu não posso indicar marca. Então, justamente, é nisso que eu tô falando. Tá. O contratante ele não pode ter em mente utilizar a via da exclusividade por inexigibilidade para Não pode. indicar uma marca Não pode, preferida. não pode. Mas, na verdade, quando o contratante fizer as especificidades e perceber que ele precisa, por exemplo, eu preciso de um guindaste que... Eu vou dar um exemplo lá no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente estava na Copa do Mundo, e a gente sediou alguns jogos, a gente estava num pregão para contratar, uma licitação para contratar helicóptero de transporte de paciente. E a gente disse entre vários requisitos, eu tenho que ter uma ligagem rápida e ele tem que transportar 2 pacientes. A Elibras Mineira, a representante da francesa Elibras, disse o seguinte, olha, eu tenho até um helicóptero que não liga tão rápido e transporta 2 passageiros, ou eu tenho um helicóptero que liga rápido como você quer, mas que transporta 1 passageiro. E só teve uma empresa que tinha esse helicóptero. São requisitos pertinentes? São, porque não é transporte de autoridade que eu posso, olha, daqui 1 hora eu vou trazer. Passei isso aqui, o cara tá ali em coma, eu tenho que ligar rápido. E vamos dar um exemplo, eu transportar, vamos lá, tem 2 jogadores que bateram as cabeças, estão ali no estádio. Quem é que é? É o cara de Gana ou da Holanda? Entendeu? Se eu escolher um ou outro, pode dar uma crise, né, de preconceito, xenofobia, sei lá, o cara de Gana, os holandeses, entendeu? Então, é bom que transporte 2. Então, nesse caso, são requisitos que indicaram uma marca. Eu não disse marca, mas acabou gerando a indicação. Eu não podia decidir, eu quero helicóptero de marca tal. Entendeu isso? Sim. Vou dar um outro exemplo. Certa feita, eu sou meio cargoso, sou chato. A pessoa chata, eu tô cada vez ficando mais chato. Então eu comecei a ler um termo de referência que era contratar um modelo SUV, cavalagem tal, automóvel 4 portas e tal. E aí o último requisito do termo de referência. 3 volumes. Olhar no Google, termo de carro, só tinha uma marca, Suzuki Vitara na época. E aí eu disse, não, esse aqui você tira. Porque senão está direcionando a licitação. Ele não poderia dizer, eu quero contratar a Suzuki Vitara. Mas ele botou ali, só ia Vitara. Aí chamei o cara da secretaria e tempos depois, nem ganhou a Suzuki Vitara. Amigo, lembra daquele que 3 volumes? Sabe quando a pessoa diz assim, olha assim? Aí eu disse, por que botaram isso? Então, não vai indicar marca, mas a inegibilidade vai Vai né? apontar. Mas não pode. Agora, a marca pode ser exigida? Pode. Pode. Na licitação já vão. Entendeu? Dúvidas?